ele, embora seja um órgão de controle externo do Poder Judiciário, ele não tem constitucional. A competência dele é estritamente administrativa, financeira e disciplinar. E aplica-se a toda a magistratura abaixo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa questão já foi debatida numa ação direta de constitucionalidade 3.367 do Distrito Federal, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal deixou claro a constitucionalidade do CNJ e as suas atribuições com essa função que não se estendendo aos próprios ministros do Supremo, a quem incumbe a competência de dar a palavra final em matéria constitucional no nosso sistema brasileiro. Essa resolução 313, ela veio a permitir uma estabilidade e uma segurança jurídica maior, uma vez que os tribunais em todo o Brasil, cada qual estava adotando um critério, principalmente em relação à suspensão de prazos processuais e outros procedimentos para atender aí às recomendações das autoridades de saúde. E uma das providências importantes, a meu ver, foi a padronização da suspensão dos processos, num primeiro momento até o dia 30 de abril, ao qual, prazo esse que não foi acolhido, não foi adotado pelo Supremo, que, por meio de sua resolução, acabou suspendendo os processos apenas em relação aos prazos dos processos físicos. No que tange aos demais tribunais, contudo, houve uma adesão geral, tanto dos tribunais estaduais, em relação aos tribunais ligados à Justiça Federal e também àqueles da Justiça do Trabalho. Essa adesão, agora, ela recebe uma modificação mais recente, e eu vou deixar isso para a parte final, que a própria Resolução 314 veio a modificá-la parcialmente. O Supremo também editou, na semana passada, a Resolução 9, e nessa Resolução 9 adotou como critério o retorno dos prazos processuais já a partir do dia 4 de maio, que foi o mesmo critério adotado, nós veremos, pela Resolução 314 do CNJ também. E também o STJ adotou o critério de sustentação oral pelo sistema de videoconferência, mediante uma prévia inscrição com prazo de 24 horas e assim por diante. Uma outra providência que todos nós verificamos aí é que houve um cancelamento de atos presenciais, como audiência, sessão de julgamento presencial, para haver uma proteção e evitar-se aí uma contaminação junto aos servidores públicos, aos advogados, defensores, procuradores e o jurisdicionado. Essa medida aguarda ainda orientação das autoridades públicas de saúde para, eventualmente, lá na frente, receber alguma regulamentação que lhe dê, eventualmente, uma flexibilização. De qualquer maneira, o Poder Judiciário não pode sofrer solução de continuidade na prestação jurisdicional. E, para tanto, se estabeleceu o critério do serviço ser prestado de forma remota, com plantões extraordinários mantidos exatamente no horário do expediente forense, para atendimento daqueles casos de urgência. A resolução deixou claro, no seu artigo 4º, que não havia suspensão, não há suspensão para as medidas de urgência, não é? Que devem ser sempre preservadas aí para que o direito não fique prejudicado. Nós podemos afirmar também que o STF adotou duas posturas importantes. De um lado, ele ampliou a competência nos julgamentos tidos como virtuais. Ele fez uma alteração
na sua resolução 642, por meio da resolução 669, por meio da qual ampliou o julgamento, por exemplo, na hipótese, pela resolução alterada, quando o advogado pedia a sustentação oral, automaticamente o julgado iria para uma sessão presencial. Já pela resolução 669, ele não perdeu isso, ampliou-se a possibilidade de julgamento por sessões virtuais, quer pelas suas turmas, quer pelo plenário, e abriu-se a possibilidade da apresentação de memoriais a serem remetidos por e-mail, com arquivos de áudio ou vídeo. Logo em seguida, a notícia da publicação desta resolução, houve uma petição de 6 advogados de renome, dentre os quais uma parte de ex-ministros dos tribunais superiores, pedindo a revogação desta medida, por entender que essa forma de sustentação oral... Por meio... Oi? Essa forma de sustentação oral não estaria atendendo às garantias constitucionais de ampla defesa, contraditório, de sorte que eles fizeram o pedido ao Supremo no sentido de se revogar e para que aquelas medidas mais complexas possam ser feitas por meio de videoconferência, com maior amplitude de ampla defesa e contraditório. O Supremo também editou outra resolução, onde regulamenta a possibilidade da sustentação oral pelo sistema de videoconferência. E qual foi a ferramenta adotada pelo Supremo Tribunal Federal? Foi a ferramenta Webex Meeting, cedida ao Conselho Nacional de Justiça pela empresa Cisco do Brasil Limitada, sem qualquer custo ou contrapartida financeira. Foi firmado um termo de cooperação técnica de número 7/2020, onde se colocou essa ferramenta à disposição de todo o Poder Judiciário, inclusive com a possibilidade de utilização por todos os tribunais de todo o Brasil. Outros tribunais que também adotaram esta possibilidade de sustentação oral por videoconferência, nós vimos aí notícias na semana passada do TRT da 2ª Região, por meio do seu ato TRT-GP 07/2020, e também o TRF da 3ª Região, por meio da Resolução 343 de 2020. Passou também a utilizar de maneira provisória o sistema de videoconferência para a sustentação oral. Aqui em São Paulo, nós tomamos conhecimento na semana passada, que a Corregedoria Geral do Estado de São Paulo publicou um comunicado 284 de 2020, estabelecendo diretrizes, regulamentação para audiência virtual, por meio também de videoconferência. Ela passa a utilizar a ferramenta da Microsoft Teams, que não exige que o usuário a tenha instalada no seu computador. Ela tem algumas, pelo que se lê das orientações contidas no comunicado 284, algumas ferramentas que permitem, por exemplo, que as testemunhas aguardem numa sala de espera, que eles chamam de lobby, até que o juiz autorize a entrada junto à audiência virtual. Ela tem uma ferramenta também que permite, quando há casos de proteção de testemunho ou da própria vítima, a possibilidade de se marcar uma outra audiência com o envio de um outro link
de tal sorte que o depoimento se faça sem a apresentação da imagem do depoente e com toda a segurança que se requer para um caso dessa natureza. Essa ferramenta também ela prevê a possibilidade de eventual queda e uma audiência eventualmente não conseguir ser concluída. E aí há já uma orientação prévia no sentido de ser salvado todos os atos praticados com uma anotação de parte 1 e podendo ele prosseguir posteriormente e aí ser salvo aí por uma parte 2 e, se necessário, uma parte 3 e assim por diante. Vamos ver como é que essa ferramenta se apresenta. Vamos verificar se ela atende aí a segurança jurídica que é necessária para esse tipo de atuação, ou, não, caso não venha a ser, certamente haverá uso de outras ferramentas aí. Por fim, a Corregedoria Geral, eu gostaria de deixar registrado aqui, que também lançou um provimento 11 de 2020, lançando um projeto piloto de conciliação e mediação pré-processual para as demandas que decorrerem do Covid-19. E esse projeto, conforme esse provimento, faz também a previsão de audiências virtuais para tanto. Vamos, então, aguardar para ver como é que isso ocorre, como é que funciona, como é que funcionará e se, quem sabe, nós esperamos que esse projeto piloto ajude a reduzir ao máximo possível o processo de judicialização decorrente da pandemia. Bom, por fim, acabamos de receber, na semana passada, a resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, e eu pontuei aqui, fiz 8 anotações rápidas da orientação contida. Ela fez uma alteração parcial, ela revogou parcialmente a resolução 313 e estabeleceu a prorrogação da vigência da resolução 313 até o dia 15 de maio deste ano, com possibilidade tanto de ampliação como de redução da sua vigência. Um outro item anotado, em relação aos prazos processuais, também o Conselho Nacional de Justiça entendeu por bem voltar a restabelecer os prazos processuais para os processos eletrônicos. E, quanto aos processos físicos, ele prorrogou a suspensão até o dia 15 de maio, com possibilidade de nova prorrogação, se necessária for. Aclara também a resolução que os prazos que já se iniciaram antes de entrar em vigência a resolução 313, haverá uma devolução do prazo remanescente, tão logo retorne o prazo a voltar a ser contado. Evidentemente que o advogado aí tem que tomar cautela, porque em todo o Brasil, o termo inicial da suspensão dos prazos processuais, eles foram vários, conforme o tribunal, conforme a orientação de cada tribunal. Houve uma padronização do termo final da suspensão do prazo processual. Mas o termo inicial, o advogado precisa ficar atento. Além do que, ele precisa verificar, antes de mais nada, se aquele processo ele realmente sofreu a suspensão do processo. Porque, se for aquelas medidas de urgência, eles têm tramitação normal e assim por diante. Há a previsão também da possibilidade de adiamento dos prazos dos atos que não puderem ser praticados por meio eletrônico virtual, a critério aí do juiz, por absoluto, quando houver demonstração de absoluta impossibilidade técnica ou prática de atendimento do prazo processual. Existe uma previsão específica também, na resolução 314, para os casos de prazos preclusivos, como contestação, embargo de execução, impugnação a cumprimento de sentença, em que não seja possível a obtenção de elementos mínimos para a apresentação
da peça. Situação em que deve o advogado, já a partir do dia 4, protocolizar uma petição demonstrando essa impossibilidade para que o juiz possa declarar a suspensão temporária também desses prazos. Uma outra anotação que fiz aqui, no período de regime diferenciado de trabalho, permanece garantida nos processos físicos a apreciação das matérias urgentes estabelecidas no artigo 4º da Resolução 313 do CNJ. A anotação 7, possibilidade de realizações de sessões virtuais de julgamento nos tribunais, turmas recursais do sistema de juizados especiais em processos físicos e eletrônicos, admitindo-se por meio de videoconferência, como já estamos vendo que está começando a ocorrer, em substituições às sessões presenciais, como direito às sustentações orais a serem requeridas com antecedência mínima de 24 horas. Tomem cuidado com esse prazo aqui da resolução, porque tem que verificar a regulamentação de cada tribunal, porque há já, por exemplo, nos tribunais superiores, fixação de prazo de 48 horas, não é? Aliás, prazo contado em horas. Tomem cuidado também, porque o prazo contado em horas ele é diferente, não é? Tem que se verificar exatamente o número de horas e aquele pedido de sustentação oral que tem que ser apresentado em 48 horas, ele tem que ser formulado de forma a respeitar esse limite mínimo de tempo estipulado pelo Tribunal Superior. Para a videoconferência, a ferramenta que estará sendo colocada à disposição é a Cisco Webex, disponibilizada, como eu já disse, no site do Conselho Nacional de Justiça, conforme o termo de cooperação técnica que já mencionei. Os tribunais poderão, mediante digitalização integral ou por meio técnico disponível, virtualizar seus processos físicos. O que quer dizer isso? Isso é muito importante. Eu tenho a impressão que o Tribunal de São Paulo, por ser o maior do Brasil, é o que vai sofrer uma dificuldade muito maior, mas a resolução já antevê a possibilidade de se haver a virtualização dos processos físicos, para que ele possa prosseguir de forma eletrônica, o que seria, acredito eu, útil para todos nós. Então, haverá a possibilidade, por exemplo, do processo ter uma parte física e uma parte eletrônica. Além disso, prevê também a resolução a possibilidade de um determinado ato, de um processo físico ser realizado de forma virtual e depois ele ser levado por meio de certificação para o processo físico. Em linhas gerais, são essas as principais anotações que fiz em relação aí aos atos adotados pelos tribunais. Fiquei aqui pelos tribunais superiores, porque tenho a certeza de que, da mesma forma que ocorreu com a Resolução 313, haverá uma adesão em relação à orientação da Resolução 314 também por parte de todos os tribunais. Volto então ao nosso vice-presidente aí para o prosseguimento, doutor Vitor. Muito bom, Luiz. Você percebe que são muitas alterações, muitas determinações que temos que ter muito cuidado na hora da análise. Mas, sem dúvida nenhuma, as mais importantes estão relacionadas aos prazos, né? Os prazos, principalmente para os operadores do direito, os advogados, é muito importante ter ciência quando se inicia, quando se termina e os efeitos dessa suspensão. Nesse contexto, já partindo para uma questão de ordem prática, nós sabemos que no artigo 523 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 dias para o devedor pagar a condenação por quantia certa, né, sob pena de uma incidência de multa de 10% e honorários também de 10%. Desse contexto, quais são os efeitos? Tem algum efeito a suspensão dos prazos em relação ao prazo para o cumprimento da obrigação, Luiz? A pergunta é muito interessante e oportuna, porque logo em seguida à publicação da Resolução 313, muitas dúvidas foram levantadas pelos tribunais do Brasil todo
o que levou o Conselho Nacional de Justiça a expedir um ofício esclarecedor para todos os tribunais do Brasil, esclarecendo que a resolução apenas estaria suspendendo os prazos processuais e não os processos. E aí, para se responder a esta pergunta, é preciso se fazer uma definição rápida do que seria prazo processual. Inclusive, eu registro para vocês que recebo todas as publicações também da Sociedade de Advogados da qual pertenço, e notei logo na sequência da publicação da Resolução 313 uma paulatina redução diária do número de publicações. Isso durou aproximadamente uma semana, mas tão logo o Conselho Nacional de Justiça expediu esse ofício esclarecedor, as publicações foram retomando o seu volume, ainda em menor quantidade, é verdade, conforme até observou muito bem o Márcio no início da reunião. Não, não vai tirar não. Mas foi engano o que me parece... Posso? Você fica todo torto, vem para cá. Posso continuar? Só que nós, pode colocar um travesseiro ali? Pode, né? Tem mais Rinaldo, por favor, seu microfone está aberto, Rinaldo. Pode continuar, Luiz. Posso continuar. Então, notou-se, como eu dizia, uma redução do número de publicações, mas a partir daquele aclaramento dado pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio de ofícios pedidos a todos os tribunais do Brasil inteiro, as publicações foram retornando ao seu volume. É verdade que ele não atingiu os 100%, mas me parece que isso é até natural, porque estamos ainda num processo de aprendizagem desse trabalho, de se trabalhar de maneira à distância, de forma remota, mas aos poucos eu quero crer que todos que fazem parte aí do Poder Judiciário, seus aplicadores do direito, advogados, defensores, procuradores, vão se aprimorando com o passar do tempo e vão retornando à produção técnica inicialmente. Então, veja só. Qual é a definição, para se voltar à pergunta, então? Vamos voltar à pergunta. O que nós temos que verificar é o seguinte: se esse prazo ele é um prazo processual. Se ele for um prazo processual, ficou suspenso. Se não for um prazo processual, não ficou suspenso. E a resposta ela é positiva. Ele é um prazo processual. O que seria um prazo processual? De maneira simples, o prazo processual é aquele que se inicia, corre e termina no processo. Ora, o cumprimento de obrigação de um título judicial estabelecido, do qual consta uma obrigação de pagamento de quantia certa, não há dúvida de ser um prazo processual e, portanto, ele ficou suspenso e estará suspenso até o dia 30 de abril. Observem, só a título de comparação, a mesma situação não ocorre com o prazo do mandado de segurança, não é? Porque aquele prazo de 120 dias da lei do mandado de segurança, ele não é um prazo processual. Ele tem natureza decadencial, ele não se suspende e ele não se interrompe. De sorte, além do que, obviamente, que é uma das medidas de exceção ali do artigo 4º da Resolução 313, que foi mantido lá pela Resolução 314. E ele tem tramitação normal, até porque sempre implica em medida também de urgência. Quem tiver que impetrar mandado de segurança tem que impetrar dentro dos 120 dias, sob pena de perder esse prazo. E, por final, e a ação rescisória? Seria um prazo processual? A resposta, igualmente, não. Porque a ação rescisória também tem natureza decadencial. Não é? É um prazo estabelecido de 2 anos, que, pelo Código de 73, não admitia nem suspensão nem interrupção. Esse critério ficou mantido no Código de 2015 com uma pequena peculiaridade, que o parágrafo único do artigo respectivo do nosso CPC de 2015
previu a hipótese de que, se cair o prazo da ação rescisória, num dia em que o fórum não funcione, por férias forense, por feriado, por qualquer razão, ele automaticamente se prorroga para o primeiro dia útil seguinte. Aí pergunta-se, bom, e se ele cair dentro deste período de suspensão antes do dia 30 de abril, então ele se prorroga para o primeiro dia útil seguinte? Eu entendo que não, porque muito claro ficou em todas as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça e até pelas normas de cada tribunal, de que o Poder Judiciário está em pleno funcionamento, não é? De forma remota, mas está em pleno funcionamento. E, portanto, não há que se falar nessa prorrogação. A parte que tem que entrar com uma ação rescisória, ela não está impedida de entrar, ela pode distribuir normalmente esse processo, não é? De sorte que, então, esse parágrafo único não se aplica no meu entender, salvo meu juízo. Eu retorno, então, aí a palavra ao Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Aliás, essa questão do prazo de 15 dias, ser prazo processual, até parece ter ficado um pouco superado na medida que se reconheceu que ele corre em dias úteis, né? Como estabeleceu o Código de 2015, a demonstrar, de fato, a natureza processual dele. Somente os prazos processuais é que tem aplicação do artigo 219 do CPC 2015. Perfeitamente. Boa observação, Vitor. João, agora com você. Nesse período de suspensão de prazos, de dificuldade de acesso aos fóruns, na medida em que o advogado precisar de uma tutela urgente, de natureza antecipada, como que ele deve proceder nesse período aí de suspensão de prazo? O que você recomendaria? Bom, acho que a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que essas situações são cada vez mais comuns. Elas se tornam a regra e não mais a exceção. A gente já tem uma discussão bastante profícua na doutrina que nós temos uma evolução do nosso processo civil que leva a sua monitorização, a sua sumarização, vai depender do autor que analisa esse fenômeno, adotar uma expressão ou outra. Mas o que eles querem dizer é a mesma coisa, eles querem dizer que o processo é cada vez mais um processo que tem, nas suas fases iniciais, os seus momentos mais importantes, que se resolve e se torna útil, portanto, na medida em que é concedido ou não uma liminar ou uma decisão posterior à citação, mas ainda assim cautelar ou antecipada. E isso se torna evidente numa procura rápida que você possa fazer no Google, no site do Tribunal de Justiça de São Paulo ou no site do STJ. Se você digitar lá Covid-19 e urgência, você vai receber algumas centenas de resultados, no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, milhares, é claro que aí também envolvendo as questões criminais. Se você exclui e limita apenas ao processo civil, você tem aí algumas centenas de decisões já tratando disso. Então, acho que o advogado que vai hoje pleitear uma tutela de urgência, ele tem que, na medida do possível, tentar distinguir o seu caso dessa massa de outras situações em que não há propriamente uma urgência. Essa, na verdade, é uma situação com a qual nós nos deparamos cotidianamente e ganha mais esse contorno aí com essa situação de pandemia. Então, como demonstrar que no meu caso, aí sim, de fato, há uma tutela de urgência e realmente é necessário a concessão imediata dessa decisão, até porque como o Dr. Luiz já disse, com a suspensão dos prazos, nós temos aí uma situação que é problemática para um número grande de processos, de partes e de advogados que atuam aí no contencioso civil. E como o mencionado provimento do CNJ
lá o provimento, eu estou tentando localizar aqui o número, a resolução 313 do CNJ, melhor dizendo, excetua as liminares, as cautelares e as tutelas antecipadas da suspensão dos prazos, aí um belo do incentivo para que o advogado tente conformar o seu pedido estrategicamente dentro das possibilidades de concessão de tutela de urgência, tentando argumentar que estão presentes os requisitos. Só que isso pode não se verificar. Não é o simples fato de você afirmar que estamos no momento de pandemia que se justifica o reconhecimento de ambos os requisitos. Vamos lembrar, né? Os requisitos da tutela de urgência, o perigo de dano ou de perda do resultado útil do processo e a probabilidade do direito. Numa pesquisa rápida de jurisprudência, você vai encontrar decisões afirmando que estão presentes os requisitos da tutela de urgência porque estamos no momento de pandemia. Ponto. Então, tem uma decisão que se tornou célebre já aqui no estado de São Paulo, que o indivíduo moveu um mandado de segurança individual, pleiteando que o seu celular pessoal não fosse rastreado para fins de monitoramento da Covid-19. E foi vencedor, conseguiu eliminar, e o fundamento da decisão é tão somente que estamos no momento de pandemia. Então, tanto a probabilidade do direito quanto o risco da demora do processo são configurados dessa forma. Então, se pode, porventura, ser uma vantagem para o advogado que, no caso individual, conseguiu a tutela que provê a proteção ao direito do seu cliente, ao interesse do seu cliente, talvez não seja, como medida de política judiciária, a melhor forma de nós tratarmos essas questões. A gente tem outras decisões, está se tornando bastante comum já, decisões que determinam que locatários não precisem pagar os valores integrais. Existe numa das resoluções, inclusive, no projeto de lei que está em andamento no Senado Federal, de autoria do senador Antônio Anastasia, a vedação a liminar que determina o despejo por falta de pagamento, mas as fundamentações, então, elas vêm utilizando termos que podem ser interpretados de uma forma um pouco mais crítica como termos que invocam a equidade, termos que não se pautam na legalidade, portanto. E é lógico que aqui não se exige um juiz boca da lei, um apego à legalidade estrita. No momento de comoção, de convulsão social como estamos, é necessário e recomendável que o juiz se paute por critérios de proporcionalidade, que tenha uma certa flexibilidade, mas não me parece que seja vantajoso para nós, ainda que num caso ou em outro isso possa, de fato, garantir a tutela necessária, mas não me parece que seja vantajoso que tenhamos aí um sistema em que o juiz recorre livremente a esses critérios de equidade, né? Sobre esses termos de tão depauperados, tão esvaziados, melhor dizendo, como os termos da proporcionalidade, razoabilidade. Aliás, devemos lembrar que as decisões de tutela de urgência também devem ser fundamentadas conforme previsto lá no artigo 489 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo 1º, inciso 2º, e especificamente no seu parágrafo 2º. Né? Então, o juiz não pode, como em algumas decisões aqui que eu analisei, dizer, olha, ponderei os valores, ponderei os princípios e acho que é o caso de diminuir o aluguel, e acho que é o caso de não se cobrar juros em determinada situação. E essa constatação me permite uma outra, que é a seguinte. Também devemos ter uma certa cautela nesse momento que temos tantas mudanças de forma tão rápida, a gente fala em dias e semanas e não mais em meses e anos, em tentar estabelecer regras gerais a partir das decisões que estão conferindo tutela antecipada, tutela cautelar, enfim, tutelas de urgência. Seja porque esse quadro fático ainda é muito indefinido, seja porque, como sempre, todos os casos têm suas peculiaridades, seja porque muitas dessas decisões são dadas por juízes em primeiro grau, então ainda não há um posicionamento do tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça. E, por último,
porque existe, logicamente, nesse momento, uma preocupação em se noticiar esses fatos em termos a maior informação possível, e muitas vezes esses casos se tornam midiáticos e não necessariamente representam o posicionamento do tribunal, o posicionamento que vai ser adotado pelo tribunal mais adiante. Então, quando a gente vai formular o pedido de tutela antecipada ou de tutela cautelar, além, né, dessa necessária redação correta dos termos do pedido, do esforço que se fará para despachar isso de forma virtual, ou pelo menos, na pior das hipóteses, enviar um vídeo que seja formulado o pedido com os esclarecimentos necessários. Então, aproveitarmos aquilo que há de vantajoso nos meios de interação virtual, porque, afinal de contas, hoje nós temos, por exemplo, uma vantagem que certamente não teríamos alguns meses atrás, que é poder nos comunicarmos diretamente com o juiz. Alguns deles estão disponibilizando o WhatsApp pessoal para isso. Então, existe também, e há de ser reconhecida, uma boa vontade de uma parcela do judiciário em fazer essas pontes, em estabelecer esses caminhos. Até estou vendo aqui o comentário do Juliano e eu concordo com ele. Eu acho que a gente vai aprender muito com essas audiências por tecnologia, essa possibilidade de exercer atos à distância. Acho que vamos ter ganhos que podemos utilizar posteriormente. Então, se você vai formular o seu pedido, por exemplo, para deixar de formular um pagamento, de efetuar um pagamento, é necessário que você, só exemplificativamente, funde o seu pedido em algumas das hipóteses legais já previstas. Você não vai fazer um pedido dizendo, olha, eu acho que porque tem uma pandemia vai ser difícil efetuar esse pagamento. Então, nós temos previsão legal já para essas hipóteses, uma previsão que é bastante extensa, né? Então, a gente tem a possibilidade, desde a discussão do tão falado caso fortuito ou de força maior, que está lá no artigo 393, a gente vai ver se o caso concreto configura essa situação, mas a gente ainda tem as possibilidades de renegociação e de revogação contratual do artigo 377, do artigo 478, pela chamada teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva. E, por último, que é bastante relevante, porque muitos dos nossos contratos envolvem relações de consumo, né? Dos nossos contratos, eu digo contratos de seguro, que envolvem relações de consumo, nós temos a teoria da base do negócio, lá no Código de Defesa do Consumidor, que sequer exige uma imprevisibilidade fática. Basta que se reconheça uma alteração da base contratual que foi levada em consideração pelas partes para formular o contrato e que, obviamente, isso sim é fácil de ser demonstrado, mas não afasta o ônus da alegação, deve ser alegado, o juiz não deve considerar o pedido sem que ele seja fundamentado. E aí sim, sob qualquer um desses fundamentos, deve ser ponderado pelos juízes, ministros e desembargadores se trata da situação que se enquadra no nosso Código Civil ou no nosso Código de Consumidor. Por último, eu acho que uma das questões que deve ser levada em consideração pelo advogado que vai pleitear tutela antecipada ou que vai se defender de tutela antecipada, vai se defender de um pedido de tutela de urgência, lembrar que esse período de pandemia não afasta o caráter temporal dessa tutela. Então, nós não devemos aceitar, nós não devemos, como comunidade jurídica, aceitar que se possa fazer justiça sem o devido contraditório, que se possa considerar devido processo legal, sem que haja cognição exauriente quando for possível e necessária. Então, as decisões que são dadas com base em cognição superficial, que são dadas no início do processo, antes da citação ou posteriormente à citação, mas antes de exaurida a cognição, antes da fase probatória, quando necessária, são decisões que são dadas com base nas informações e nos documentos e nas provas que são possíveis ali de serem formuladas logo no início. Se essa decisão, porventura, for irreversível, ela se torna, então, a chamada tutela satisfativa. É uma tutela que confere aquilo que a parte pleiteou e não é possível se reverter mais essa situação. Então, o risco da irreversão daquilo que é concedido na tutela antecipada, na tutela cautelar, também deve ser levado em consideração
e deve ser fundamento dos nossos pedidos e das nossas defesas. Então, é lógico que nós vamos ter com maior frequência uma situação que, por vezes, nos deparamos nas nossas causas, que é a de você estar numa sinuca de bico. Não tem como você ter uma solução que confira a tutela, que é necessária, que é indispensável, sem a qual o direito vai perecer e, ao mesmo tempo, torne passível de reversão futura. Mas isso deve ser, então, deve-se procurar que essa situação de paradoxo seja restrita essencialmente para aqueles casos em que não se possa, de forma alguma, evitar isso. Eu acho, então, que essas são as minhas preocupações, mais do que recomendações, que eu divido com os colegas que atuam no judiciário, muitas vezes na defesa desses pedidos de tutela, né? E eu acho que temos aí uma missão dura, difícil, mas necessária pela frente, que é continuarmos atuando na defesa dos interesses dos nossos clientes. E eu acho que com isso eu consigo responder, pelo menos dentro das minhas capacidades, a sua pergunta, Vitor. Muito bem, João. Paralelamente aí às suas observações, tem corrido aqui o chat, né, com algumas ponderações e alguns questionamentos, né? Até que ponto essas alterações na rotina forense, a incrementação da tecnologia, de fato vão ser incorporadas ao sistema tão logo a pandemia passe, né? E a doutora América aqui lembra que há previsão no Código de Processo, nos artigos 334, parágrafo 7º, 385, parágrafo 3º, 453, ou seja, diversos artigos que oferecem suporte a sustentações orais por videoconferência e outros atos de maneira virtual, né? E o pessoal acha que precisa um pouco mais de coragem para poder implementar isso de fato no judiciário. Mas, ainda dentro do tema tutela de urgência, né? Vitor, me permita. Vitor, me permita. Posso falar? Sim. Como está muito adiantado da hora, eu queria sugerir, com a autorização do João, se não houver problema, passe a palavra para a doutora Bárbara, porque tem umas questões que envolvem a SUSEP, processo administrativo, muito importantes, que a gente não pode deixar de debater hoje. Você não quer fazer isso? Você me autoriza? Posso fazer, Luiz, sem problema nenhum, mas não se preocupe com o tempo, porque reunião de advogado é assim mesmo, a gente marca o tempo e ele nunca... Então, fique absolutamente tranquilo, nós temos liberdade para poder prosseguir. Peço desculpa, então, peço desculpa. Como realmente o assunto é de alta relevância, eu entendo que ficar um pouco a mais aqui não vai atrapalhar os nossos trabalhos. Mas, de qualquer maneira, vou compartilhar aqui, porque a Bárbara ela traz um outro aspecto, que são os impactos da pandemia nos processos administrativos. E aí, dentro desse contexto, Bárbara, quanto a esses processos, quais os procedimentos para o seguro, né? O que a SUSEP fez em relação ao funcionamento e ao trâmite desses processos? Bom, obrigada, Vitor. Obrigada também, doutor Luiz. Desculpa, João, ter interrompido a parte da tutela, mas espero que a gente tenha tempo ainda para voltar para isso. Bom, a SUSEP, como vocês sabem, a Superintendência de Seguros Privados, é o órgão regulador de seguros, e existe dentro da SUSEP os processos administrativos sancionadores. Esses processos a SUSEP investiga e, ao final, ela objetiva impor uma sanção, pode ser uma sanção de advertência, pode ser uma sanção de multa, em alguns casos até mesmo uma suspensão ou até cancelamento das atividades, isso em relação às entidades supervisionadas pela SUSEP, então seguradoras, resseguradores, corretores de resseguro. Agora, como a MP não passou ontem, volta a questão dos corretores de seguros também para o manto da SUSEP. E aí, logo depois que saiu a resolução do CNJ, com a suspensão nos processos judiciais, começou toda uma discussão, ora, e agora como é que ficam os processos administrativos sancionadores no âmbito SUSEP? Demorou um pouquinho, mas felizmente saiu a medida provisória número 928, que foi do dia 23 de março de 2020, que colocou um novo artigo numa legislação que já existia, que é a 13.979, que é de 6 de fevereiro de 2020, que foi justamente quando começou já a situação
mais acalorada aqui no Brasil em relação a questões da pandemia. E esse artigo diz que os processos administrativos sancionadores no âmbito da administração pública federal, da qual faz parte o SUSEP, Administração Pública Federal Indireta, estão suspensos. Então, desde março, 23 de março de 2020, os processos administrativos sancionadores no âmbito da SUSEP estão suspensos por força da legislação federal, que foi chancelada pelo regulador de seguros, na medida em que foi emitido um comunicado para todo o mercado. Então, se vocês até consultarem no próprio site da SUSEP, vão verificar que ela chancela essa medida provisória. Mas, depois disso, veio uma outra dúvida em relação, mas e agora os demais processos? Porque na SUSEP a gente não tem apenas processos administrativos sancionadores. A gente tem uma série de outros processos, por exemplo, de comunicação de atos societários, atualização de registros de resseguradores admitidos e eventuais, que são resseguradores estrangeiros, que têm prazo para se manter aqui no Brasil, mantendo suas operações no Brasil, precisam atualizar suas informações cadastrais, os admitidos no final de maio e os eventuais no final de julho. E isso não estava claro. Até que no dia 17 de abril, então bem recente, na sexta-feira, a SUSEP soltou uma carta para todo o mercado, uma carta que saiu tarde da noite, se a gente olhar lá no horário da carta, mais de 7h30 da noite, falando que esses prazos, alguns deles, né, no caso dos resseguradores admitidos e eventuais, esse prazo relacionado à atualização cadastral vai ficar prorrogado, então, por 60 dias. Então, no caso dos admitidos, que seria agora em maio, há uma prorrogação de 60 dias. No caso dos eventuais, que seria em julho, também prorrogados por 60 dias. Além disso, a gente viu um movimento interessante, por exemplo, em sandbox regulatório, que o processo seletivo estaria aberto agora para o período de abril, e felizmente a SUSEP suspendeu. Alguns atos referentes à regulação prudencial, então questões de auditoria interna, também foram suspensas pela SUSEP. E aí, o que eu recomendo? Eu recomendo sempre olhar para qual prazo que a supervisionada precisa de fato cumprir e verificar nessas cartas que a SUSEP tem encaminhado ao mercado, em seus comunicados abertos, se são prazos que estão ou não suspensos, se estão ou não prorrogados no âmbito SUSEP, porque o que a gente tem no âmbito federal é apenas para processo administrativo sancionador. Os demais, que não são processos sancionadores, dependem efetivamente do regulador. Mas o que eu tenho visto, embora um pouco tardio por parte da SUSEP, é uma boa vontade muito grande em relação a entender as dificuldades do mercado e partir, então, se não para uma suspensão, para uma prorrogação. Em termos de funcionamento, a questão da SUSEP, vejo que está funcionando bem do ponto de vista de contato, os e-mails estão sendo respondidos rapidamente, o que é bastante positivo, e até chama a atenção o fato, eu brinco que a SUSEP está a todo vapor, né? Então, continuam vindo as normas, consultas públicas, a questão do sistema de registro de operações, o projeto piloto para o seguro garantia já tem data marcada para agosto, então tem muita coisa acontecendo realmente no âmbito regulatório e imagino que vai ainda acontecer muita coisa, pensando inclusive que ontem foi o prazo da MP que desregulamentava o corretor de seguros e a gente não teve uma conversão na legislação. Imagino que esse seja um tema também que a SUSEP venha a tratar e a se manifestar na linha, inclusive, de consultas públicas que foram abertas no começo do ano, tratando da certificação dos corretores, etc. Então, de uma forma positiva, embora muitas supervisionadas tenham conversado e dito que não é fácil, para o jurídico, muitas vezes as condições de trabalho remoto e para a diretoria é perfeita, mas para o operacional nem sempre, dada a dificuldade, não da empresa, porque é disponibilizado o note, o programa, etc., mas às vezes a internet da pessoa em casa também não é a melhor possível. Às vezes não tem em casa um ambiente que possa trabalhar daquela forma. E como o seguro é, inclusive, considerado atividade essencial pela legislação federal e realmente o SUSEP, como órgão regulador, não pode parar, o que a gente tem ouvido muito é que a SUSEP tem estado em contato com as supervisionadas e que os times operacionais estão assim de cabelo em pé, porque está um pouco difícil de responder ofícios,
encaminhar informações, mas eu vejo que a SUSEP tem olhado com uma certa flexibilidade para isso e se valida de algumas tecnologias e inovação para atender o supervisionado e também o consumidor. Para vocês terem uma ideia, se você olhar lá no site da SUSEP, tem até um número que o consumidor pode acessar a SUSEP pelo WhatsApp. Então, acho que realmente são novos rumos. Bárbara, muito objetivamente, no Conselho de Recursos, como que ficou? Ou como está a situação? Bom, no Conselho, que é o segunda e última instância da SUSEP, que é um órgão colegiado, para quem não sabe, é formado por 10 conselheiros, 5 nomeados pelo setor público, 5 representando o setor privado. A gente também fala em processo administrativo sancionador, então, no âmbito do Conselho, esses prazos também estão suspensos por força da legislação que eu já mencionei. É interessante dizer que, em contato com o Conselho, até na semana passada, perguntando das audiências, dos julgamentos, melhor dizendo, que estavam designados agora para os dias 29 e 30 de abril, havia uma discussão no Conselho, uma possibilidade de, eventualmente, esses julgamentos serem feitos de forma eletrônica, né, de forma virtual, mas a notícia, pelo menos que eu vi agora do site, não localizei nenhuma portaria. Acho que é importante dizer que as coisas também, dada a Covid-19, elas acontecem muito rápidas, então o que a gente está falando agora, para quem vai nos acompanhar numa gravação, é possível que já haja uma modificação ou uma atualização, mas o fato é que a última informação que consta lá no site do Conselho é que essas sessões que estariam marcadas para o final de abril, elas foram canceladas. Então, o que faz todo sentido, porque sendo em vista que os prazos estão suspensos, não precisaria realmente ter um julgamento virtual. Mas eu imagino que talvez para maio, considerando até planejamentos, porque não poderemos sair todos considerando a Covid e irmos para uma sessão de julgamento e nos aglomerarmos em maio. Então, eu imagino que a tendência seja que tenhamos muito em breve julgamentos virtuais também no âmbito do Conselho e espero que assim seja. Obrigado, Bárbara. João, não me esqueci de você, dada a sua tutela de urgência. Eu também gostaria que você fosse muito objetivo nessa pergunta que eu vou lhe fazer, em razão do tempo. Tá? Se a parte descumprir uma tutela de urgência e arguir força maior decorrente da pandemia, o que você vê como consequência de natureza processual numa situação como essa? Bom, primeiro de tudo, queria agradecer a presença do professor Lucon, estou vendo ele aqui na minha tela, então tem que tomar muito cuidado agora com a minha resposta. João, eu ia deixar para o final para fazer essa exaltação, mas você já se antecipou. O professor Lucon nos acompanha aqui pelo grupo, para nós é uma situação de muita satisfação tê-lo aqui conosco. Eu entendo, Vitor, que nesse caso a gente não tem uma alteração daquilo que normalmente se verificaria. Você tem que demonstrar que, de fato, há essa situação impeditiva do cumprimento, essa situação tem que ser alegada e demonstrada nos autos. A gente sabe como isso já é difícil numa situação normal, agora em que você tem uma certa restrição na produção de provas por conta do distanciamento, isso pode se tornar ainda mais difícil, mas isso tem que estar configurado, né? Porque assim como semos de início, não é possível se invocar a Covid-19 para justificar a presença dos requisitos por si só, como vimos em algumas decisões, né? Então, olha, estamos em pandemia, é evidente que há probabilidade do direito e há perigo da demora ou risco da perda da utilidade do processo. Da mesma forma, não se pode dizer que esse argumento pode ser manejado em defesa sem uma justificação que o comprove. Então, se de fato for uma situação em que isso ficar demonstrado, aí sim, essa situação é bastante discutida quando se tem as chamadas astraentes, né, as multas, em que alguém afirma em determinado momento do processo que já não é mais possível cumprir aquela obrigação e que o valor das multas são muito superiores ao interesse da parte e que, portanto, se deve haver alguma espécie de mitigação desses valores, considerando-se a sua função coercitiva. Então, isso não é um debate novo, mas que provavelmente vai se tornar bastante frequente e que tem que ser demonstrado. Muito obrigado, João. Muito esclarecedora a sua resposta. Já caminhando para o fim,
gostaria que o Dr. Luiz fizesse suas considerações finais. Primeiramente, eu vejo, até ratificando aqui o pensamento da doutora Daniela Benes, né, que o Covid veio realmente para provocar um desenvolvimento do Poder Judiciário. Eu diria até, plagiando Kubitschek, que Corona Iure, 10 anos em 2 meses. Eu acredito, espero que essas ferramentas tecnológicas permaneçam para a utilização de todos nós, porque me parece que poderão, lá na frente, nos facilitar bastante e até mesmo reduzir os elevados custos da manutenção de processos que, não raras vezes, duram décadas, não é? Mas eu queria pedir autorização ao nosso segundo vice-presidente para fazer aqui uma chamada do nosso livro, que está no forno, está por sair, e aproveitando aqui a presença ilustre do professor Lucon, que coordena a obra juntamente comigo, com o professor Volpe, e ao mesmo tempo enaltecendo outros 2 coautores que estão nos prestigiando aqui também, que é a doutora América, lá de Sergipe, e também o doutor Vitor Massan. O livro está com a editora e deve sair aí nos próximos meses. Para fazer uma certa propaganda, o nosso livro contém artigos, além de comentários, artigos de juristas de renome, e eu peço licença aqui a todos para rapidamente citar alguns nomes. Paulo Henrique Lucon, obviamente, inclusive tem vários comentários já, vários institutos, de excelente nível, né, professor? O próprio Luiz Henrique Volpe, o desembargador Humberto Teodoro Rubio, José Miguel Garcia Medina, Fred Didier, Alexandre Freitas Câmara, Antônio Carlos Marcato, que comenta os 6 institutos do nosso trabalho, Eduardo Talamini, Nathalie Capitelli Roque, Rodolfo de Camargo Mancuso, Alexandre Ávalo Santana, dentre outros, além dos vários nobres professores que integram o nosso grupo de processo civil. Não é? Para vocês terem uma noção, a qualidade dos comentários está elevadíssima. Começou com uma indicação pelo próprio professor Lucon de vários professores, vários mestres, doutores. Houve indicação do próprio Humberto Teodoro Júnior, do Mancuso e do Volpe também. Além do que, eu convidei também vários professores do Fórum Permanente de Processualistas Civis, para vocês terem uma noção. 82 mestres, 67 doutores, 6 desembargadores, 1 procurador de justiça, 1 procurador da Fazenda Nacional, que é a diretora da Escola da Advocacia Geral da União aqui na 3ª região, 3 procuradores de Estado, 6 procuradores de município, procurador-geral, lá de Campo Grande, e 2 procuradores da AGU. E mais ainda, eu agradeço em nome da própria editora e agradeço a todos esses coautores pelo fato de terem, todos eles, doado os royalties para as atividades acadêmicas dos 17 grupos de trabalho da nossa Associação Internacional de Direito de Seguro. Muito obrigado aí e espero que saia rapidamente e a gente possa comemorar esse trabalho aí. Obrigado, professor Lucon, pela presença. É uma grande honra, realmente. Bárbara, você tem a palavra. Obrigada, prazer estar aqui novamente, uma honra. Professor Lucon, obrigada por ter nos acompanhado. Queria dizer que, independentemente da suspensão nos processos administrativos, por a maioria tramitar eletronicamente, é importante que os prazos continuem sendo cumpridos. A mesma coisa no judiciário. Na questão administrativa, a prescrição punitiva da SUSEP, ela está suspensa. No judiciário, os prazos prescricionais não estão suspensos, então, ainda que haja retomada, fica aqui a recomendação e o alerta para o advogado cumprir normalmente, de ser muito atento com esses prazos prescricionais, então PIP, questão de ressarcimento em seguros, isso é bastante importante. E fico aqui, como sempre peço, e agradeço ao Dr. Luiz pela oportunidade, é uma honra integrar esse grupo, e peço às mulheres processualistas que participem das nossas reuniões, integrem nosso grupo de WhatsApp, vai ser sempre bom ter mais colegas mulheres nesse grupo que ainda é tão masculino.
Então, espero vocês nas nossas próximas reuniões. Obrigada novamente. Não é fácil acompanhar uma hora de live. Espero que todos fiquem bem, com saúde e que em breve possamos estar reunidos pessoalmente em mais um congresso da IDA ou em outros eventos pessoalmente. Um grande abraço, boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, boa noite. Pois não, Vitor? João, você tem a palavra. Armando quer falar. Não. Eu estou só assistindo. Eu estava agradecendo aí. Muito obrigado. Continue, Vitor. Fique à vontade. Pois não, João. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês, pelo diálogo, pelo debate, pela oportunidade de estar aqui conversando. Faço minhas, mais uma vez, as palavras dos colegas que me antecederam. Como bem disse a Bárbara, esperamos que em breve estejamos juntos novamente para continuar esses debates, aí talvez menos complexos e também talvez regados a um bom vinho, que eu vi que o Ribas estava tomando um vinhozinho ali, que não é bobo nem nada, fiquei na inveja, mas cuidem-se, saúde a todos e vamos em frente. Muito obrigado. Antes de terminar, eu gostaria de fazer um convite, alguns convites. Vitor, Oi. Vitor, rapidinho, só para registrar a presença de mais 2 coautores da nossa obra, os professores João Dalcol e o professor Rafael, lá de Maringá, que é o colega lá do professor Medina. Então, eu gostaria de registrar aqui a presença deles também, que muito nos honra. Desculpe aí, Vitor. Pode prosseguir. Imagina. Está registrado. Já caminhando para o fim, gostaria de fazer alguns convites. O primeiro deles é para que todos que nos ouvem participem dos grupos de estudos da AIDA. Né? Existem inúmeros grupos de estudo, tal qual o processo civil, e essa relação pode ser consultada no site da AIDA. E essa participação ela é livre ao público em geral, não há necessidade de serem associados da AIDA. Gostaria também de convidar os profissionais do direito para se associarem à AIDA Brasil e contribuírem com a disseminação do seguro. Além, obviamente, de serem agraciados com algumas vantagens, como isenção em eventos, entre outros. Registrar também que na próxima quinta-feira, dia 23, no mesmo horário, às 17 horas, haverá o webinar envolvendo seguro-saúde. Portanto, também convido a participarem. E, por fim, lembrando que nos dias 10 e 11 de setembro, ocorrerá um Congresso Nacional da AIDA em Gramado, no Rio Grande do Sul. Inicialmente, a previsão era ter ocorrido em março, mas, em razão da pandemia, foi adiado para setembro. As inscrições continuam em aberto e, portanto, convido a todos a participarem. Muito obrigado pela presença e uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Uma observação, 19 horas na quinta-feira. Vitor. Não 17. Eu falei, então, desculpe, às 19 horas. Dia 23, às 19 horas. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Alguma Tchau, coisa, boa Márcio? noite a todos. Bom revê-los. Fiquem bem. Obrigado, um abraço. Marcel, tudo bem? Querido Armando, tudo bom? Tudo bom, um abraço. Um abraço, boa noite a todos.